Mais uma vez, bom dia a todos, né? Para quem entrou aí antes do primeiro momento que a gente tinha conversado com vocês. Me apresentando, eu sou Lucas Pereira, trabalho aqui na LWT Sistemas no setor de aplicações, mais voltado para a área de manufatura aditiva, tá bom? E hoje a gente vai fazer um webinar aqui bem interessante com um assunto que a gente enxerga ter ampla gama de atuação e que é algo que eu acredito que seja extremamente importante de fazer um nivelamento dos conhecimentos, que é sobre o design para a manufatura aditiva, tá? O Design for Additive Manufacturing. E para falar sobre esse assunto, né, eu reuni aqui alguns aspectos e visões voltadas para a área de manufatura aditiva mesmo, pensando no portfólio da Stratasys, e eu vou contar também com o apoio aqui de um companheiro de trabalho, que é o Thiago, tá? Que ele vai apoiar a gente também nessa parte de software para justamente introduzir um pouco mais de como que isso é feito através de software, os recursos e os cuidados. Bom dia, pessoal. Conforme o Lucas comentou, meu nome é Thiago Rodrigues, eu sou coordenador do suporte técnico. É um prazer participar com vocês aqui desse webinar sobre design para manufatura aditiva. Vai ser um webinar onde a gente vai falar bastante sobre o conceito de DFAM, né? O conceito de DFAM, mas vamos apresentar aqui algumas técnicas, métodos e no final tem uma novidade para vocês aí que nós vamos apresentar. Novamente agradeço pela participação de todos e será um prazer compartilhar com vocês essas informações. Ótimo, muito bom. Bom, então, de antemão, eu já queria desejar a todos boas-vindas, né? A gente sabe que hoje, no dia a dia, a correria que a gente vive é extremamente difícil. Muitas vezes a gente conseguir dedicar ali uma hora do nosso tempo para buscar mais conhecimento, para se dedicar ali em uma reunião, em um webinar, em um evento de uma forma geral. Então, eu já queria agradecer a todos que estão aqui presentes, tá? Eu vi que a gente está com um público bem bacana aí de 46 pessoas. E aqui o nosso objetivo é justamente trazer o máximo de informações possíveis para vocês, tá bom? Então, a gente vai estar também aberto para dúvidas. Caso a gente não consiga esclarecer essas dúvidas durante o período do webinar, vocês podem ficar tranquilo que posteriormente a gente entra em contato com cada um de vocês para justamente fazer esses esclarecimentos, tá bom? Bom, falando aqui um pouquinho também sobre a LWT, né? Acredito que para algumas pessoas já acompanham a gente de longa data, então já conhecem um pouco a empresa e o portfólio, mas talvez tenham aqui pessoas novas participando pela primeira vez em um dos nossos webinars. Então, apresentando a empresa para vocês, hoje a LWT Sistemas é uma empresa que trabalha com soluções de engenharia, certo? E aí, quando a gente observa essa atuação no mercado de engenharia, a gente atua com dois principais portfólios. Portfólio de soluções da Stratasys, onde a gente trabalha com equipamentos de níveis industriais, tá? Então, são realmente equipamentos que conseguem entregar um nível de resposta bem superior ao que a gente hoje conhece no mercado. E a gente também atua fortemente com o portfólio da SoSystems, né? Então, softwares como Catio, SolidWorks, Simulha, 3D Experience, enfim. A gente tem tanto a possibilidade de construir o business case junto de vocês para a implementação dessas soluções, como também tem hoje um time técnico aqui à disposição para conseguir esclarecer, né, as dúvidas e prestar o apoio que for necessário aí no desenvolvimento das soluções, tá bom? Bom, então, agora já entrando de fato no assunto, né, falando um pouquinho sobre o Design for Additive Manufacturing, né, por que que é muito importante a gente falar sobre isso? E até já trazendo uma breve introdução sobre esse termo, né? Esse termo é basicamente, a tradução literal dele seria projetar, né, fazer design pensando para a manufatura aditiva, tá? Por que que a gente fala isso? Porque hoje no mundo de manufatura, existem vários tipos de processos, né? Eu tenho lá o processo de injeção plástica, eu tenho o processo de estampo, o processo de corte, de chapa, modelamento de chapa, enfim, existe uma infinidade de processos, injeção plástica, usinagem, e cada um desses processos, a gente sabe que existem ali regras de design para serem seguidas, né? Só que um diferencial que existe entre a manufatura aditiva e esses outros processos é que na manufatura aditiva você não precisa, existem boas práticas, né, para você chegar em um design ideal, mas você não precisa ter regras de design para chegar em um determinado resultado, tá? Porque uma vantagem que a manufatura aditiva consegue entregar em relação a todos esses processos que eu citei é a liberdade de design.
Então, nunca existiu uma preocupação sobre, poxa, eu tenho que ter aqui uma regra de design para a manufatura aditiva, porque a manufatura aditiva sempre conseguiu reproduzir designs já existentes. Com a evolução da manufatura aditiva e a evolução dos portfólios, a gente percebe que tem crescendo cada vez mais o número de aplicações pensado em peças finais, onde a conversa para design for additive manufacturing começa a ser muito mais importante, né? Porque hoje no desenvolvimento das soluções, não basta apenas eu pegar um projeto que ele foi totalmente pensado para manufatura subtrativa, por exemplo, uma peça que vai ser usinada, que tem regras de design ali pensado para um outro processo, e eu querer imprimir essa peça em um processo de manufatura aditiva, esperando os melhores resultados, tá? Eu vou conseguir imprimir? Vou. Vai ser o melhor resultado? Talvez não. Talvez a gente precise fazer algumas adaptações ali para chegar nos melhores resultados, e isso eu não estou só falando sobre performance mecânica, custo e tempo. Vai muito de acordo com o que a métrica da empresa estabelece como prioridade, tá? Mas aqui eu já trouxe até um exemplo para vocês conseguirem entender um pouquinho de como que funciona. O processo subtrativo, hoje, o grande fator determinante para a gente precificar as peças é o tempo, certo? Então, se eu vou pegar e trabalhar com um tarugo de 2 quilos ou um tarugo de 1 quilo, não tem uma representatividade tão alta no custo da peça, porque a peça final vai ser a mesma. A única diferença é a quantidade de material que eu vou ali desperdiçar em teoria, né? Com a manufatura aditiva, o nosso parâmetro, né, para enxergar a viabilidade é outro. Não é o tempo, e sim o consumo de material. Então, por isso que existe, a gente mistura a liberdade de design que a manufatura aditiva entrega com uma otimização de design pensado para a manufatura aditiva, é onde a gente consegue trazer sempre os melhores resultados com economia de material, economia de custo, né, para a empresa, performance, enfim. A gente consegue realocar materiais de uma forma melhor, acaba sendo um processo que tem um ótimo resultado também, tá? E aqui um exemplo que eu sempre costumo colocar aqui nas minhas apresentações, né, mas eu acho que representa muito bem essa ideia, que é justamente uma peça pensada para manufatura subtrativa e uma peça pensada para manufatura aditiva. As duas peças elas atendem o mesmo cenário de aplicação. A única diferença aqui é que existiu uma otimização de design para conseguir trazer ali uma redução de material e uma melhoria de performance no processo, tá bom? E um ponto que é importante citar também é que existe uma grande diferença entre design for additive manufacturing e otimização topológica, tá bom, gente? Otimização topológica é como se fosse um processo, é um método para a gente remover o material da nossa peça. Muitas vezes o processo de otimização topológica, dependendo do software que você for utilizar para fazer esse processo, você vai conseguir colocar ali informações que tragam ali um guia de resultado um pouco mais factível. Só que, dependendo do software que você estiver utilizando, você não vai ter essa aba para inserir informações. Então, a otimização topológica é importante a gente entender que o foco dela é reduzir material. Se vai ser feita por injeção plástica, se vai ser feito por usinagem, por manufatura aditiva, não importa. O importante é que a gente tenha uma prática para remover o material. E aí, o Design for Additive Manufacturing, ele entra pós essa otimização topológica. Porque a gente faz um estudo de otimização topológica, depois eu pego esse modelo com otimização topológica e eu faço uma adaptação de design para a manufatura aditiva, tá? E eu acredito que essas imagens representativas aqui na parte de baixo, elas mostram muito bem isso, né? Para quem usa hoje a tecnologia de filamento, sabe que se eu for levar em consideração o design que está aqui a minha aba à direita, sendo de otimização topológica, eu teria paredes finas aqui que não iam conseguir entregar uma resistência mecânica muito boa. Cenário diferente quando a gente analisa o design para design for additive manufacturing, que conseguem já entregar uma robustez muito maior. Tá? Então, é importante esse conceito ficar claro para vocês, justamente para que a gente consiga aqui já entender por fases cada um desses pontos, otimização topológica e design para manufatura aditiva. Beleza? E agora eu vou passar a palavra para o mestre. Beleza, obrigado, Pereira. Bom, então o Pereira falou bastante aí sobre a parte do Design for Manufacturing, mas um ponto que a gente precisa apoiar, e na verdade seria a base de toda essa metodologia, o que todo software pode entregar para poder chegar nesse modelo, é a otimização topológica. Não dá para tratar desse assunto sem que essa seja a nossa base. Então,
uma breve definição do que é a otimização, como que ela funciona. Vou trazer para vocês aqui um pouco sobre isso. Então, trazendo até um exemplo. Imagina que você possui ali um bloco maciço de material e deseja fabricar esse suporte mecânico. Aí fica uma pergunta, onde que a otimização topológica ela entra? É onde o material é realmente necessário para que essa peça continue suportando cargas aplicadas, com a redução de material, sem que ela perca propriedades físicas e mecânicas daquela peça. Então, o software ele pode realizar milhares de cálculos estruturais, identificar essas regiões críticas da peça e o resultado é uma geometria otimizada, conforme a gente está vendo aqui na tela. E ao invés de você definir o formato dessa peça de forma manual, que seria quase que inviável, né, chegar numa geometria dessa sem usar esse método, ele coloca a condição de projeto e o algoritmo do software traz ali uma solução estrutural reduzida. Como que funciona, né? O processo pode ser dividido aí pelo menos aí em 5 etapas de início. Então, esse processo é uma definição de espaço de projeto, que é o design space. O engenheiro define o volume máximo dentro do qual a peça pode existir. Ele pode ter uma aplicação de condição de contorno, realmente você vai colocar ali as restrições de onde a peça vai ser fixada, e através dessas restrições, ele vai colocar ali os pontos de fixação, restrição de deslocamento, regiões que podem ser preservadas, como por exemplo, a região de mais tensão, né? Furo, interface, áreas funcionais da peça, que vai garantir para você a propriedade física. Definições de objetivo, então esses objetivos podem ser baseados em redução de massa, que basicamente é o foco principal, aumento da rigidez, reduzir deformações dessa peça, aumentar uma frequência natural e também melhorar a resistência e peso que tem relação com redução de massa. O processamento, né, que não pode ser descartado, então o algoritmo ele vai também executar essas análises estruturais, remoção de material, essas regiões que são pouco solicitadas, que entra naquele assunto. Vendo o exemplo na tela, você tem uma região, uma peça maciça. Então ele vai transmitir esses esforços e vai fazer a redução desse material. Depois disso, seria uma etapa mais avançada, onde você vai interpretar os resultados e ver o que pode ser reduzido na peça com essa otimização. Agora, a otimização topológica, ela tem vários objetivos que, se não o principal, de redução de massa. Mas ela pode reduzir o consumo de material, melhoria na relação de resistência e peso e maior desempenho mecânico. Benefícios: essa aplicação de otimização pode proporcionar menor consumo de matéria-prima, menor tempo de impressão para a manufatura aditiva. A gente já entra nesse limbo de uma peça sendo impressa. Melhor eficiência energética em equipamentos de manufatura aditiva. Melhor distribuição de tensões e também eliminação de material desnecessário. Tá? No slide seguinte, nós vemos nitidamente o que uma otimização topológica pode trazer como ganho. No exemplo na tela, nós vemos ali um componente onde ele prende ali o suporte, né, de prender os cintos. Comparando as duas imagens, não só a redução de material, como a redução de componentes, né? Então você tem 8 componentes de uma peça e na outra peça você tem apenas um. Além da redução de material, você reduz, por exemplo, o número de part numbers que você precisa produzir ou controlar apenas em uma peça só. Isso tudo, né, garantindo todas as propriedades físicas, mecânicas, as características funcionais da peça. Essa é uma das ideias principais da otimização topológica como um todo. Provavelmente o pessoal que acompanha aí alguns webinars da LWT, em feiras e tal, vocês devem ter visto aí essa peça que eu estou mostrando para vocês aí na tela, que seria uma versão original, uma versão mais resistente e uma versão otimizada. Isso foi testado não só na máquina de impressão 3D, mas sim no próprio software. Ou seja, ele traz para você uma versão original, que nós sabemos que a ideia também de uma peça produzida em manufatura aditiva não é substituir, não, aliás, não vai substituir a usinagem, que é um procedimento tradicional, tal, obviamente muito funcional, mas ele tem um custo.
traz uma versão também mais resistente, onde ele vai trazer mais robustez. Então, o software ele traz para você também, ó, eu preciso acrescentar material, eu preciso de uma versão mais resistente, dependendo da aplicação. O software também pode trazer essa versão para nós. E o objetivo principal, não só desse webinar, mas desse assunto também, que é a versão mais otimizada da peça, onde você tem nitidamente uma estrutura muito diferente daquilo que é a versão feita na manufatura subtrativa. Top, maravilha. Bom, é muito importante, né, isso que o Thiago tinha citado, porque são considerações que a gente precisa ter em vista, levando em consideração o processo que a gente vai produzir a peça, né? Como o Thiago bem citou, a nossa ideia com a manufatura aditiva não é destruir todos os centros de usinagem que existem no mundo, não, pelo contrário. A manufatura aditiva, ela se apresenta como mais uma alternativa de fabricação. E aí quando que a gente vai saber se eu sigo por manufatura aditiva ou por um outro processo? Cabe, né, a quem estiver desenvolvendo a aplicação analisar os pontos cruciais, analisar o fator de risco, né, o risco aplicado na aplicação e determinar ali o processo que, com base em um histórico já de utilização, tenha maior índice de sucesso no processo de aplicação, tá? E aqui falando também sobre Design for Additive Manufacturing, um ponto que a gente percebe que vem crescendo cada vez mais é a utilização da manufatura aditiva para a produção de peças finais. Só que substituir processos por apenas substituir, muitas vezes eles não são representativos para que ganhem apoio dentro das empresas. Então, é sempre importante a gente também destacar vantagens que muitas vezes elas não são mensuradas a um curto prazo, mas a longo prazo trazem um ganho significativo, que é justamente a redução na pegada de carbono, né, com esse tipo de solução. E aqui, gente, eu não estou falando só propriamente sobre uma peça que agora vai ser produzida utilizando apenas a quantidade de material ideal, em comparação com uma peça que antes era um tarugo de material que era removido para chegar no modelo final. Não, não é só pensando nisso, tá? É pensando também nas aplicações. Então pense que para eu conseguir chegar em um veículo com o melhor índice possível de autonomia, eu preciso ter ali uma redução, né, de design, uma redução de massa no modelo, para que esse veículo ele consiga ficar mais leve. Se eu estiver considerando o processo de manufatura aditiva, isso é Design for Additive Manufacturing, certo? Que eu vou fazer primeiro a otimização topológica e depois a adaptação para ser construída através do processo de manufatura aditiva. Então, é um ponto de extrema importância que a curto prazo talvez a gente não enxergue os ganhos, mas a longo prazo a gente sabe que a gente vai estar prezando ali, né? Não só por uma política que está cada vez mais presente nos dias atuais, mas também prezando pelo nosso bem maior, que é, logicamente, o planeta Terra, né? O ambiente onde todos nós compartilhamos a vida. Beleza? Dando andamento aqui aos slides, a gente tem aqui também um ponto para reafirmar, né? Que entra naquilo que eu tinha comentado do exemplo entre subtrativo e aditivo. Dependendo do processo que você for utilizar, existem parâmetros que a gente precisa considerar. Tá? O próximo slide ele até consegue apresentar um exemplo muito bom disso, que é uma análise prévia de design. Então, por exemplo, ao lado esquerdo vocês estão vendo um cubo quadrado, certo? Com as dimensões ali iguais. E no lado direito vocês estão vendo um cubo, em teoria, com um padrão diferente de estrutura, que é o que a gente chama hoje no mundo da manufatura aditiva o padrão giroide. Né? Para quem tem ali um contato, sabe que é um estilo de fabricação que apenas a manufatura aditiva consegue reproduzir. Então, a liberdade de design da manufatura aditiva consegue entregar esse recurso. Só que, vamos aqui analisar que eu preciso apenas de um cubo. Eu não preciso de uma definição específica para a estrutura interna dele. Se eu for fazer apenas um cubo e eu precisar chegar no design da imagem à esquerda, sabe quando que a manufatura aditiva vai ser mais viável do que o processo subtrativo? Nunca. Então, por isso que a gente sempre fala que a ideia aqui é ser mais uma alternativa. E por que que eu falo para vocês que não vai fazer sentido, tá? Porque, por exemplo, se a gente for analisar um comparativo com a tecnologia de FDM, tecnologia de FDM eu teria ali a deposição do filamento, uma camada para fazer uma parte da peça. Depois seria uma outra camada. E um modelo desse ficaria dividido ali em cerca de 150, 200 camadas, de acordo com a altura de camada que eu estabelecesse.
Quando eu estou trabalhando com a usinagem, o que que eu faço? Eu pego um tarugo de material, faceto os 6 lados e a peça está pronta. Então não tem como eu pegar e falar para vocês que a manufatura aditiva vai ser mais viável do que a usinagem em um processo como esse. Por quê? Porque é um cubo por um cubo. Eu não tive uma otimização de design. Agora, se eu precisasse produzir esse cubo com a menor densidade de massa possível, aí já mudaria totalmente a história. Aí eu precisaria considerar a manufatura aditiva, porque esse padrão de preenchimento, né, seria o padrão giroide, é um padrão que, através da usinagem, ficaria totalmente inviável ou até impossível, né, dependendo da expertise de cada um, de ser reproduzido. E com a manufatura aditiva, o trabalho para a máquina vai ser o mesmo. Se for uma geometria sem detalhes ou se for uma geometria totalmente detalhada, a máquina entrega da mesma forma, tá bom? Bom, e aí trazendo um pouco mais de profundidade sobre esse assunto que o Pereira mencionou, que são as estruturas celulares, que é conhecido como lattice design. Então, ele é uma técnica utilizada para o DIFAM, onde o interior da peça ele é substituído por uma estrutura celular tridimensional, que é conhecida como lattice. O objetivo é a redução de massa, mas também melhorar o desempenho mecânico do sólido. Então, algo que é inviável, né, nos procedimentos tradicionais de fabricação, mas é perfeitamente possível com a manufatura aditiva. Então, ao invés do volume ser um volume maciço, você vai trabalhar ali com reduções de células repetitivas distribuídas de forma controlada. Nós estamos vendo aí na tela pelo menos três tipos aí, ou os principais tipos de lattice design. Então, primeiro, por que que você pode utilizar ou deve considerar esse tipo de modelagem? A principal vantagem é a resistência e a redução de peso. Isso permite também reduzir o tempo de impressão, melhorar a absorção de energia, aumentar a dissipação térmica, dependendo do modelo, né, ou da aplicação, controlar a rigidez da estrutura. Então, por isso, o lattice design ele é amplamente utilizado nos setores como, por exemplo, setor aeroespacial, setor automotivo, medicina, energia, equipamentos esportivos e também na robótica. Como ele funciona? Então, você vai ter aí a peça maciça, vai trazer o lattice design como modelagem, e essa estrutura vai ser formada por pequenas células, como a gente está vendo aí na tela. Agora, esses três tipos, né? Além do Honeycomb, o Giroid e o TPMS, a gente também tem o Diamond, que distribui melhor força. Isso que eu estou mencionando vai depender também, né, da aplicação, né? Mas podemos trabalhar isso de acordo com a modelagem. Claro que dentro da modelagem, falando do CAD, cada um vai ter a sua particularidade e também o seu nível de dificuldade. Imagina você também criar um modelamento desse, né, dentro do software do CATIA, do SolidWorks, mas você tem ferramentas que vão auxiliar para poder fazer isso de forma mais orgânica, tá? É, Benefícios mecânicos em relação ao lattice design, você tem uma estrutura onde você pode proporcionar uma redução de massa de 30% a 80%, dependendo do modelo. Maior absorção de impacto, por exemplo, melhor dissipação térmica, como eu mencionei anteriormente, eficiência estrutural. Algumas empresas que já utilizaram esse método, por exemplo, a GE Aviation é um exemplo de que utilizou, em suas peças esse tipo de modelagem. A Airbus, como eu mencionei também, o segmento aeroespacial, né? Eles também já utilizaram esse método para suas peças. Aí, provavelmente seria o exemplo mais, o Pereira aqui está mais nesse universo do que nós aqui do time da SOA, mas implantes ortopédicos, o segmento medicinal, ele deve utilizar, provavelmente, né, Pereira, usa muito esse método porque vai trazer um modelo mais leve ali, mais compacto e vai trazer também a questão de, por ser um design mais elaborado, pode ser que ele traga para esses equipamentos ortopédicos uma maior flexibilidade quanto ao tipo de peça que ele pode produzir, pode entregar. Então, eu acredito que seja muito utilizado no segmento de medicina também.
Muito bom, muito bom. E de tudo isso que o Thiago falou, né, é muito importante a gente levar em consideração, porque esse é um dos pontos cruciais para a gente conseguir entregar um bom resultado com o Design for Additive Manufacturing, tá? E por que que eu estou dizendo isso, gente? Porque vocês observaram ali o Thiago demonstrando três padrões de estruturas, e para quem está acostumado aí com a tecnologia de FDM, por exemplo, deve ter visto e falar assim: ah, mas isso daí eu consigo fazer no próprio software da impressora, mudando o preenchimento de uma peça. Só que aqui a gente não está falando em uma única tecnologia, tá? Porque isso de fato você consegue fazer no FDM muitas vezes com dois cliques. Só que se você for trabalhar, por exemplo, com a tecnologia de DLP, se você for trabalhar com a tecnologia de leito de pó, que hoje a gente tem dentro do nosso portfólio a SAF, ou outros equipamentos aí do mercado como MJF, enfim, se você for trabalhar com processos de manufatura aditiva que não proporcionem essa modificação de design interno, do preenchimento interno durante o processo de fatiamento, vai ser muito importante vocês levarem em consideração tudo isso que o Thiago citou, porque vocês vão precisar aplicar isso diretamente no modelo 3D. Não vai ser uma configuração que é aplicada no fatiamento da peça. É uma configuração que o arquivo 3D ele já precisa carregar essas informações, tá? E aí ele carregando essas informações é algo que para reproduzir ali nesses processos já se torna muito mais fácil do que a gente tentar imputar ali funções que muitas vezes nem foram programadas para serem feitas através do software de fatiamento com algumas tecnologias específicas. Tá bom, gente? Então, como o Thiago também já tinha citado, o que eu gosto sempre de resumir é que as vantagens que a gente vai trazer com o DFAM são basicamente quatro. Primeira delas, a melhoria de performance, porque eu consigo realocar materiais em regiões onde eu realmente necessite de maior performance. Isso acaba trazendo, né, um desempenho mecânico maior nas peças. Vou conseguir trabalhar com a liberdade de design para muitas vezes atender um design, diminuindo componentes, diminuindo soluções, diminuindo processos para se tornar mais viável. Consigo também fazer soluções com a redução de material, consequentemente, essa redução de material traz uma redução de custo e também a redução de peso na solução final, que aí já consegue trazer diversas vantagens, como melhor autonomia, redução de manutenção, enfim. Eu vou apresentar alguns casos aqui para vocês que eu acredito que vai deixar um pouco mais visível, né, esse estilo de vantagem que o Design for Additive Manufacturing consegue trazer no cenário de manufatura aditiva, tá bom? E aí, aqui, até para conseguir descontrair um pouco, né? Eu sempre gosto de trazer esse slide, que ele traz justamente uma reflexão para a gente, né? Que traz um pouquinho do assunto que a gente já estava comentando desde do primeiro slide aqui hoje. Fale ao motorista somente o indispensável. E aí o camaradinha fala: projetos para manufatura aditiva é diferente de projetos para outros métodos de fabricação, tá? Então, isso daqui é uma tirinha que o pessoal coloca lá no LinkedIn, muitas vezes o pessoal que trabalha na área de manufatura aditiva já deve ter visto algo do tipo, porque a gente sabe que é uma realidade de quem atua nesse mercado sofre diariamente com isso. Porque muitas vezes existem soluções que são desenvolvidas através de outros processos, e como o processo de manufatura aditiva não tem limitação de design, o pessoal não se preocupa em chegar em um design ideal para imprimir. Ele só manda do jeito que está para o processo de impressão. E muitas vezes isso vai acabar frustrando, né, alguns usuários e que podem passar até uma impressão ruim da manufatura aditiva, que não é o nosso objetivo, né? A gente sabe que hoje é uma tecnologia que pode agregar bastante aí no desenvolvimento de soluções finais, sem nenhum tipo de problema. E aí, para a gente não cometer esses erros, né, de dimensionar uma peça da forma errada, ou esquecer de levar em consideração algum ponto técnico, a gente sempre precisa fazer o mapeamento dessa aplicação, tá? Então, entender ali os principais pontos cruciais. Então, primeiro de tudo, qual que vai ser o material que vai ser dimensionado? Por que que o material é muito importante de ser entendido? Porque a gente sabe que hoje, com a evolução dos polímeros, eu tenho polímeros que têm comportamento flexível, polímeros que têm comportamento rígido, polímeros de alta performance. Então, cada um desses polímeros também vai conseguir me entregar um resultado diferente em estruturas, né? Então, por exemplo, uma parede de 1 milímetro em um polímero rígido vai ser diferente de uma parede de 1 milímetro em um polímero flexível. Isso é óbvio, né? E aí, isso é muito importante para a gente levar em consideração, porque, de acordo com o material, talvez a gente aplique algumas regras de design visando o melhor atendimento daquele material, tá bom? Pontos de maior tensão também são pontos ali que são importantes de serem
enxergados dentro do processo, né? Então, pontos de maior esforço mecânico, pontos de maior tensão, pontos que vão ter o maior desgaste ali dentro do processo são importantes serem considerados, justamente para você conseguir também pensar em um design que consiga compensar, né, esse desgaste natural que muitas vezes acontece no processo. Estratégia para economia de suporte, né? Diferente dos outros processos de manufatura aditiva, na manufatura aditiva a gente trabalha com a construção de suporte e isso faz com que a gente também precise posicionar as peças de uma forma ideal, ou talvez até mudar o ângulo de o ângulo de construção de uma parede. Então, por exemplo, essa parede ela é construída a 30 graus, só que a 30 graus eu preciso construir suporte. Então, vamos mudar para 45 graus para conseguir se autossustentar? Isso é basicamente uma mudança de Design for Additive Manufacturing, tá bom? E aí também muito importante entender se o processo de fabricação que a gente vai utilizar, ele vai ser isotrópico ou não. Por que que eu estou dizendo isso? Até para trazer um ponto que é de extrema importância para o pessoal que busca trabalhar com outros tipos de tecnologias. Hoje, a manufatura aditiva em FDM, ela entrega processos anisotrópicos, ou seja, se eu imprimo, por exemplo, esse celular, a geometria desse celular aqui nesse sentido, e a peça sofre um esforço nesse sentido, eu vou ter uma peça extremamente fina e extremamente frágil também, né? Ela não vai estar sendo impressa do posicionamento ideal. No posicionamento ideal no FDM seria imprimir dessa forma, certo? Que aí eu teria uma maior longevidade aqui na deposição do filamento e a peça conseguia trazer mais resistência mecânica. Só que isso é uma consideração que a gente faz no FDM, que eu tenho peças anisotrópicas. Quando eu estou produzindo, por exemplo, com leito de pó, tecnologia de resina, as peças já são isotrópicas. Então eu não preciso ter essa preocupação de como eu vou posicionar uma peça visando o desempenho mecânico, tá? Então, até esse fator é importante a gente entender também qual que é o tipo de tecnologia que vai ser utilizada, porque aí a gente sabe mais ou menos também se eu vou conseguir trabalhar com uma maior liberdade de design para rotacionar peças de diferentes formas ou não, beleza? E aqui agora vamos entrar em alguns exemplos, né, para conseguir mostrar para vocês como o Design for Additive Manufacturing ele é aplicado dentro das indústrias atualmente, tá bom? Então esse daqui é um ótimo exemplo, que é um dispositivo para fazer aplicação de logo no carro de forma padrão, tá? Esse dispositivo específico é um dispositivo da BMW. No primeiro momento, essa solução ela era desenvolvida por processo de usinagem, então a gente consegue observar ali que era alumínio, mas ainda assim era um dispositivo extremamente pesado para operação. Se vocês forem observar, a ergonomia não é nada boa, né? Se a gente for analisar ali a região de manípulo do operador, né? Um homem adulto praticamente não consegue colocar a mão por completo no dispositivo. Eu tenho a exposição de cantos vivos, né? Como é um dispositivo que trabalha próximo da lataria do carro por qualquer erro do operador, eu poderia estar danificando a lataria do carro. E aí, com a manufatura aditiva, a gente conseguiu pegar esse design, melhorar ele para atender a aplicação da forma ideal, tá? Que aí seria justamente trazendo uma melhoria de design para conseguir trazer ergonomia muito melhor, né? Então, se vocês forem reparar ali na região de manípulo, agora praticamente é como se fosse um volante ali para o operador conseguir manipular esse dispositivo, que trouxe um ganho muito bom. Não tem mais canto vivo, né? Então também foi suavizada essa superfície de cantos vivos para não danificar mais a lataria do carro e por a tecnologia conseguir trabalhar com esses padrões de lacta design, que foi o que o Thiago comentou, né? Essa variação de preenchimento interno, a peça ela também conseguiu chegar a cerca de 45% de redução de peso em comparação com a solução original. Então a gente não só conseguiu entregar uma solução mais ergonômica, mas também foi uma solução mais leve e uma solução com a projeção ideal para o processo de atuação desse dispositivo, tá bom? Trazendo uma ideia muito semelhante, só que para um outro tipo de processo, né, que aqui já seria o controle e aplicação devido no carro. É um exemplo aqui que a gente conseguiu trazer também da Ford, onde eles tinham no primeiro momento um dispositivo que era todo usinado. Se vocês forem observar ali, tinha uma montagem bem complexa por trás, com sistema pneumático, parafuso, alça, enfim, vários componentes que se resultavam em uma única solução. Com a manufatura aditiva, a gente conseguiu unificar todos esses componentes em uma única solução, trazendo aí cerca de 50% de redução de custo, né, para o desenvolvimento dessa solução e 30% de redução de material, né, de peso ali no desenvolvimento desse projeto também. Então pense aqui, um operador que antes trabalhava com um dispositivo
pouco mais pesado, agora ele trabalha com dispositivo 30% mais leve, o que é um ganho representativo em atividades recorrentes, né, ao longo de um dia de trabalho por completo, tá bom? Aqui também uma outra vantagem, inclusive eu já peço até um perdão aqui para vocês que no nosso slide ele não está mostrando o ícone de redução de peso e redução de tempo, tá? Mas são as duas principais fatores, né? São os dois principais fatores que a gente conseguiu computar nessa aplicação específica, que é uma aplicação de garras de robô, onde o Design for Additive Manufacturing ele se torna praticamente crucial para a gente conseguir chegar em um resultado realmente significativo com esse método de fabricação, tá? Então, até para conseguir contextualizar para vocês, esse caso aqui é um caso da Genesis, tá? Um cliente da Stratasys que anteriormente utilizava garras de robô usinadas nos seus robôs, né? Então, acontecia que a garra de robô ela era extremamente pesada, o que acabava limitando o robô em alguns aspectos. O que? Tempo de ciclo, manutenção e também dimensionamento de robô. O robô ele trabalhava próximo do limite de carga, então ele não conseguia reduzir o ciclo de fabricação, então ele tinha um tempo praticamente congelado. Era um robô que trabalhava próximo do seu limite de carga, então automaticamente o desgaste dos componentes era muito maior. Com isso, você tinha necessidade de manutenção recorrente nesse robô, né? O que, de uma forma geral, no primeiro assunto, a gente não consegue computar esse valor. Mas a longo prazo, se a gente for analisar, quanto que é a manutenção de um robô, né? Então, às vezes, mudando o design, eu consigo fazer uma economia gigantesca para dentro da empresa. E foi o que eles conseguiram trazer com essa solução, né? Modificando o design, né? Projetando algo voltado para a manufatura aditiva, eles conseguiram trazer 85% de redução no tempo do desenvolvimento da solução e 91% de redução de peso no desenvolvimento desse ferramental. Então pensem que antes o robô que trabalhava próximo do limite de carga, agora ele consegue trabalhar com um banco de carga muito maior, justamente por conta do que a manufatura aditiva conseguiu entregar, que é essa otimização de design, tá bom? Com a liberdade geométrica. E aqui um outro ponto que eu acho extremamente importante de citar é que, para projetos futuros, a empresa não precisaria mais dimensionar um robô com a capacidade de carga muito alta, né? Tendo já o equipamento implementado e o Design for Additive Manufacturing na veia, praticamente vocês não precisariam ficar projetando robôs com a capacidade de carga muito alta, porque seria possível de desenvolver a garra do robô com a manufatura aditiva, trazendo uma redução de peso significativa e também redução na infraestrutura, tá bom? Fora os ciclos de infraestrutura, manutenção, existem casos também representativos onde a gente consegue também diminuir o ciclo de produção, que foi o que a gente conseguiu trazer nesse caso aqui específico, tá? Então aqui também é um caso de garras de robô, né? Se vocês forem observar, essa peça já era muito maior, envolvia uma montagem muito mais complexa, e para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento dessa peça foi feita em um dos nossos equipamentos que hoje imprime 1 metro por 1 metro. Então, é uma peça que de fato muito grande, uma peça com demanda industrial e que foi feita uma readaptação de design para trazer o melhor resultado possível com a manufatura aditiva, né? Que foi a redução de peso de 45%, 45% não, 45 quilos, né? A redução de custo também no desenvolvimento da solução, né? Que se tornou uma solução muito mais barata e também a redução de ciclo, né? A redução de custo foi de 30% e a redução de ciclo foi de 19,3%. Ou seja, o que eu consegui reduzir com o ciclo? Eu aumentei a produtividade. Aumentando a produtividade, eu produzo mais peças. Produzindo mais peças, eu consigo trazer mais capital para a empresa, né? Então, de uma forma geral, é algo extremamente viável e que consegue trazer ótimos resultados, tá bom? Um outro ponto também que eu gosto de citar, mostrando também o Design for Additive Manufacturing, é que nem sempre a manufatura aditiva ela vai ser o produto final. Ela vai ser o meio para a gente chegar no produto final, tá? E por que que eu trouxe esse exemplo? É um exemplo clássico, né? Por exemplo, se eu tivesse pegado essa chapinha que vocês estão vendo conformada aqui, e eu tivesse pegado essa chapa e colocado para imprimir no equipamento de manufatura aditiva, poderia ficar bom? Poderia. Mas a chance de ter uma diferença de desempenho muito alta em relação à solução original era muito grande, né? Então, basicamente, a gente precisaria mudar totalmente o design. Pô, eu posso mudar o design? Não posso. Então eu vou fazer o quê? Vou usar a manufatura aditiva para chegar no resultado que eu preciso. E aqui a gente não imprimiu a peça, a gente imprimiu o molde que foi conformado à chapa metálica, né? Então entra muito nisso, né? A gente analisar de uma forma macro. Eu vou utilizar a manufatura aditiva para chegar no meu resultado
ou para imprimir a peça. Isso é uma análise que é importante de ser feita com base no processo e restrições de design que a gente estiver sendo aplicado, tá bom? E aí, para finalizar aqui os casos, tem também um caso da Guts, né, que hoje é uma desenvolvedora de garras de robô e conseguiu ali fazer o desenvolvimento. Nesse caso, são processos menores, né, não são processos tão grandes quanto eu tinha apresentado para vocês nos slides anteriores, mas aqui já não é uma solução única, é uma solução que é vendida dentro de um produto, né? E isso é representativo, porque eles conseguiram trazer cerca de 75% de redução no peso da solução, certo? Então isso já foi um ganho quantitativo, né? Imagina que para uma empresa que produz de forma final essa peça, se você reduz 75% em cada um dos produtos, a um longo prazo, qual que é o ganho que isso vai trazer? Além do que, o prazo de desenvolvimento também conseguiu ser reduzido drasticamente, né? Com a manufatura aditiva, a gente melhora muito o ciclo de interação. Se eu não chego no resultado ideal hoje, eu não preciso entrar em contato com o fornecedor e esperar uma semana para receber a peça. Se eu tenho equipamento em casa, eu consigo já fazer uma adaptação e no outro dia eu já tenho um outro design disponível para atender o meu processo. Tá bom, gente? Então, sobre a manufatura aditiva, até para não tomar muito tempo de vocês e a gente conseguir dar sequência aqui no webinar, o que a gente sempre tem que levar em consideração, e as considerações são que o Design for Additive Manufacturing ele vai ser muito importante quando a gente estiver trabalhando em um sistema que tenha alta liberdade de design, tá? Porque eu vou conseguir justamente adaptar o design de acordo com a minha aplicação. Essa mudança com a redução de peso, melhoria de material, em alguns casos pode até reduzir infraestrutura, né, que foi o caso que eu tinha citado para vocês sobre o robô, pensando na aquisição de robô com a capacidade de carga menor, num custo menor também. Soluções com melhoria de desempenho, né? Então eu consigo reduzir ciclos, consigo melhorar o desempenho com a realocação de materiais, consigo reduzir lead time, porque eu consigo desenvolver as soluções de uma forma muito mais rápida, e a manufatura aditiva ela também proporciona, né, hoje com a evolução dos polímeros, uma gama gigantesca de materiais para a gente conseguir utilizar. Então, essa também é uma vantagem para a gente desenvolver ali as soluções com o material que for melhor atender o processo, sempre pareado ali à redução de carbono, que é um assunto extremamente importante hoje no ciclo produtivo dos produtos, tá bom? E aqui, agora eu passo a palavra. Beleza, pessoal. Bom, e com todas essas informações que nós trouxemos para vocês aí, a FWT tem o prazer de apresentar agora no nosso portfólio um treinamento voltado para Design for Manufacturing Additive. Então, a ideia desse treinamento é que você tenha uma introdução sobre a parte de manufatura aditiva, que vai muito de encontro com todos esses assuntos que nós falamos até o momento. Então, falando um pouco mais agora sobre o treinamento, vamos ter essa introdução. Nessa parte de introdução, a gente vai falar muito sobre a questão de materiais que você pode trabalhar com manufatura aditiva, qual é o tipo de comportamento que esse material apresenta, no sentido de como que você vai modelar pensando no comportamento do material. O design intent aplicado à impressão 3D, posteriormente eu vou falar um pouco mais sobre o design intent, regras de projeto para impressão 3D, modelagem de fan no SolidWorks. É importante frisar que todo esse tema ele é voltado para o ambiente do SolidWorks. Trabalhar com a parte de estruturas leves e também o Lattice Design. Então, o ambiente do SolidWorks ele tem um módulo de otimização topológica justamente para poder criar um modelo otimizado topologicamente. Então, o SolidWorks ele tem esse ambiente. O projeto de montagem, né, como vocês viram nos primeiros slides lá, que quando a gente fala de fan, não é só para peça isolada, uma única peça, então você pode trabalhar também pensando em uma montagem, preparação para impressão, e a gente finaliza depois com um projeto integrado através de um workshop. Então, esse treinamento é exclusivo da LWT. Nós vamos ter uma turma já que está sendo formada, eu acho que se não me engano para setembro, depois vou passar mais informações mais detalhadas. Então a ideia nossa de todo desse contexto, né, de todas essas informações que nós trouxemos até o momento é justamente para apresentar para vocês esse treinamento de SolidWorks de fan no ambiente, claro, do SolidWorks. Esse treinamento ele vai ter 9 módulos e é dividido aí pelo menos em 4 fases. A fase 4 eu vou dar um pouco mais de detalhes
porque vai muito de encontro com uma pergunta que foi feita aqui no chat que eu estou acompanhando aqui. Então, essa é a primeira, na fase um, vamos falar sobre as tecnologias, conforme mostra no slide, então FDM, ao P3, então conceitos e materiais, quais são os comportamentos, o que você vai precisar modelar para poder utilizar esse material. Então, isso é muito importante, isso vai ficar mais aí com o Pereira, né? Agora, onde nós do time da SO, nós entramos utilizando a tecnologia do SolidWorks. A parte de modelagem e consolidação, onde a gente vai falar sobre intenção de projeto, sobre criar uma árvore utilizando o método que a gente fala de top-down, que é justamente pensando de como que a peça vai funcionar, onde que ela vai ser aplicada, e a consolidação de montagens também. A fase 3 é para a parte de otimização e estruturas leves. Aí a gente já entra num assunto um pouco mais complexo, que seria a parte de otimização topológica e aquilo que a gente falou que é o Lattice Design. Eu falo que é complexo porque é uma transição, ou melhor, é uma migração de ambientes. Você vai ter o sólido, para você chegar naquelas geometrias, você vai provavelmente utilizar superfícies do SolidWorks e outras configurações que o SolidWorks pode oferecer, como, por exemplo, configuração derivada. Você vai ter o seu modelo inicial, você vai derivar uma peça e, através dessa derivação, você vai criar ali as possibilidades de geometria que essa peça pode entregar para você. E a fase 4, que é a mais complexa, que seria a preparação e validação. Aí a gente já entra no ambiente de simulação, né? Essa fase 4 eu considero que seria um outro treinamento, porque a gente fala muito sobre análise estrutural, falamos bastante sobre construção de contornos, sobre carga, etc. Então, isso é tudo relacionado à análise estrutural. É para realmente você validar se aquilo que você fez na sua peça é um fluxo de processo comum de desenvolvimento de um produto, né? A diferença é você vai ter possibilidades. Ou você vai usinar essa peça, ou você vai trazer ela para manufatura aditiva. Obviamente, a ideia é trazer esse modelo para manufatura aditiva. Trazendo um pouco mais de ênfase em relação a essas fases que eu mencionei para vocês, que seria design intent e consolidação. Então, quando eu falo sobre design intent, eu vou muito no sentido de falar sobre como a peça vai se comportar, aonde ela vai ser aplicada, trazer a intenção de projeto para aspecto físico e visual dessa peça. Então, eu também vou precisar entender como que essa peça vai se comportar quando eu fizer uma edição. Então, desde o momento em que eu vou trazer ali o meu primeiro sketch, eu vou traçar o meu esboço, eu preciso pensar como que essa peça vai se comportar. Eu preciso entender como que ela vai ser aplicada. E essa, resumidamente, seria a intenção de projeto que nós vamos aprender, é claro, né, com a bagagem que o pessoal que já trabalha com SolidWorks ou com o CATIA, isso vai ser necessário e nós vamos mostrar isso como que funciona dentro do DIFAM. Então, nós vamos ter aí modelagem paramétrica, como sempre. Então, vamos utilizar dimensões, restrições, a própria geometria que traz a restrição para poder trazer um modelo paramétrico. Como sempre mencionado em qualquer treinamento da LWT, vamos trazer também a questão de boas práticas, né? Dentro do SolidWorks principalmente. Então, construir modelos utilizando referências estáveis, por exemplo, utilizar equações, variáveis globais, criar configurações de diferentes versões da peça, que seria lá a configuração derivada, como eu mencionei, nomear recursos de forma organizada para que você tenha uma estrutura de árvore robusta. O método top-down também pode ser citado. Evitar referência externa desnecessária. Planejar a árvore para que você consiga fazer uma edição ali complexa, mas eficiente. Regras sobre impressão 3D. Então, você projetar uma peça 3D, ela é diferente de uma usinagem de fabricação convencional, como você já bem sabe pelas explicações que foram ditas aqui, também com o know-how que você já tem do dia a dia. Na manufatura tradicional, nós removemos o material, claro. Agora, na manufatura aditiva, além de adicionar peças, a gente reduz também o tempo de fabricação, consumo de material, e também precisamos considerar a necessidade de suporte para poder sustentar a peça. Pereira pode me corrigir. Por esse motivo, então, existem algumas regras
que nós precisamos seguir para esse modelo. Essas regras a gente vai falar bastante, como por exemplo, espessura mínima, né? Parede muito fina, o Pereira até citou um exemplo aí de um posicionamento de uma peça. Então, durante o processo de impressão, ou até mesmo quando vai produzir, você precisa ter uma espessura mínima correta e considerar as suas especificações de fabricação. Os overhangs, a gente vai falar sobre isso também, que é uma região da peça que não possui suporte suficiente durante o período de fabricação. Então, na maioria das tecnologias, como por exemplo o FDM, ângulos superiores, de novo, o Pereira falou bastante sobre isso, mas ele exige ali um suporte. Isso a gente vai falar também, vai ser ali em conjunto essa interação. Vamos falar também sobre raios e fillets, que é muito importante. Ele vai distribuir tensões mecânicas, isso também, né, no ambiente de análise estrutural, geralmente onde você tem um furo, onde você tem um raio, geralmente nessas regiões ela gera um maior pico de tensão. Folgas para montagem, então a gente vai levar em consideração tudo isso de como você considera uma folga para uma montagem. Orientações para impressão já entra ali no âmbito do workshop, né? Então, vamos falar que essa eu acho que vai ser a decisão mais importante quanto ao projeto, que você vai ter uma influência direta na resistência mecânica, no acabamento superficial, no tempo de impressão, na quantidade necessária de suporte e, claro, o consumo de material. Isso vai trazer ali, todos esses estudos eles vão trazer uma hora considerável de fabricação. Design para montagem, então seria um dos benefícios principais aí da manufatura aditiva, que você tem um pouco mais de liberdade de geometria. Claro, o software auxilia muito, né, nessa questão, mas você tendo uma montagem e trazendo um estudo mais detalhado com as ferramentas do software, ele vai trazer para você um modelo paramétrico pronto para você usinar, mas com liberdade geométrica. Essa liberdade geométrica seria a forma, o shape, né? Aquelas formas que a gente não enxerga normalmente no dia a dia, mas que o software auxilia, o algoritmo do software ajuda a gente a chegar naquele conceito de peça. Aí a aplicação no SolidWorks, nós vamos ter esse conceito explorado utilizando modelagem de multicorpos, de superfícies, recursos de espalhamento, configurações, intenção de projeto, ferramentas de avaliação, vamos utilizar também. Agora, uma coisa que precisa ficar bem esclarecido para nós aqui é o seguinte: essa parte, ou esse método, melhor, esse método de design para a manufatura aditiva, ele não vai se limitar somente ao SolidWorks. Nós não citamos aqui, mas aí vai de encontro até com uma pergunta que foi feita aqui pelo William, né? Ele não se limita só ao SolidWorks. Existe um ambiente do CATIA da plataforma 3D Experience, que eu acho que se o pessoal acompanha aí os nossos webinars, né, e feiras e tal, existe um ambiente que ele ajuda a otimizar topologicamente a peça. Na verdade, no SolidWorks você tem esse ambiente, mas um ambiente um pouco mais avançado que vai fazer a junção da otimização topológica e também da análise estrutural é um ambiente do CATIA. Então, ele ajuda, né, a você criar esse modelo com essa geometria mais complexa. Para a gente deixar claro, e voltando o slide anterior, que seria a fase 4, dá para fazer essa análise estrutural dentro do SolidWorks? Com certeza. Mas existe um módulo do CATIA, que aí seria uma escalada, né? Vou escalar ali um software high-end para justamente fazer esse trabalho mais minucioso, mais detalhado. O treinamento é para a gente chegar em um modelo pronto para poder ser impresso. Agora, a parte de validação, ele entra em um outro âmbito que seria essa parte de análise estrutural, para a gente poder entender e separar, né? É o mesmo guarda-chuva. Eu não posso omitir para vocês que a parte de modelagem, qualquer outro software consegue te entregar. Obviamente, o SolidWorks é muito melhor para você poder fazer essa modelagem, porque ele tem algumas configurações, mas para você validar e ter um fluxo de processo completo, a análise estrutural dentro do próprio Simulia, ou do próprio CATIA, que é uma função chamada Function Driven, ela tem ali
a forma generativa de você estudar esse modelo e validar esse modelo. Então, para a gente poder entender claramente que não se limita somente ao SolidWorks. Com certeza, ele vai avançar um pouco mais para poder chegar a essa fase 4 que eu falei para vocês, que é de validação, tá? Então, voltando rapidamente, a novidade que nós citamos aqui é o treinamento especificamente para o DIFAM. Esse treinamento tem esses 9 módulos. Então, é essa novidade que a LWT trouxe para que vocês entendam a importância que nós estamos dando, e entendendo que isso é importante para a indústria hoje, é uma necessidade que o pessoal enxergou no mercado. Nós trouxemos todo esse contexto, trouxemos aqui o Pereira, né? Na verdade, né? Esse treinamento é uma junção. Vamos trabalhar o pessoal da manufatura aditiva com o pessoal da SO. Então, essa é a ideia de fazer essa junção, justamente trazer um treinamento específico para design e manufatura aditiva, tá? Seguindo aqui, aí deixo para vocês aqui, como próximos passos. Escaneia um QR Code que está na tela, ele vai direto para o contato que é da Thalita, hoje responsável pela área de treinamentos. Ela vai passar para vocês aí todas as informações necessárias, pertinentes quanto ao treinamento, formação de turma, agendamento no geral, pagamento, etc. Isso é muito mais claro, então fiquem à vontade. Por favor, escaneiem o QR Code para que vocês tenham mais informações sobre esse treinamento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Como eu disse, foi aí um grande, né, um hub de informações para a gente simplesmente chegar e apresentar esse treinamento. Mas, devido à importância do tema, devido à necessidade do tema dentro da indústria, nós trouxemos essa novidade para vocês aí. Esperamos que vocês tenham gostado desse webinar e ainda mais, vocês tenham gostado também dessa novidade e façam a adoção desse novo treinamento, desse portfólio, tá? Pereira, alguma consideração? Não? Só passa o slide. Pode passar o slide. Top, maravilha. Bom, gente, aqui eu também estou disponibilizando meu contato, tá? Como o Thiago muito bem citou, hoje vocês estão tendo aqui dois nichos, né? Duas equipes diferentes trabalhando em conjunto para chegar nesse treinamento, que é a equipe da Dassault Systems e a equipe da Stratasys aqui internamente na LWT, né? E eu, como um atuante da equipe de manufatura aditiva, com o portfólio da Stratasys, vou estar à disposição para também ter essa visualização de como a gente consegue melhorar uma aplicação viabilizando através de manufatura aditiva. E só para fechar com chave de ouro ali, um ponto que o Thiago citou, que eu acho que é de extrema importância, é que hoje no mercado a gente percebe que talvez tenha alguns players que falam sobre design for additive manufacturing, talvez tenha alguns players que falam sobre softwares para trabalhar com isso, mas uma grande vantagem que hoje a LWT tem é que a gente tem sistemas industriais para fabricação das peças e as soluções de software para conseguir chegar no melhor design for additive manufacturing. Então, não só um sistema de referência para produzir, mas também soluções de referências para conseguir chegar ali no melhor resultado possível. Tá bom, gente? É isso, a gente deixa o contato aqui. Aproveitando também para já responder aqui algumas pessoas do chat. E vou deixar a gente vai deixar esses minutos aqui para caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Podem mandar para a gente. Aqui no chat a gente viu um feedback do Ronaldo, né? Citando aqui uma redução de peso que ele conseguiu ter com uma garra de robô, muito boa. É uma aplicação que hoje, para Design for Additive Manufacturing, tem grande representatividade, tá bom? Então, é um caminho amplo ali para seguir, para conseguir ter ótimos retornos. Foi questionado aqui qual que é a licença de Solid que precisa ter. Essa pergunta eu vou deixar para o Thiago. E eu vou finalizar só com a resposta sobre o material, tá bom? O material depois a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? E junto com a disponibilização do material, vocês terão acesso também aos nossos contatos, tá? Então, caso vocês tenham necessidade de entrar em contato, ligar, mandar um e-mail, a gente vai estar totalmente à disposição aí também para conseguir seguir com o andamento que for necessário, tá bom? E agora é isso. Queria deixar aqui meus agradecimentos também à atenção de todos e passo a palavra final aí ao Thiago, tá bom? Beleza, Pereira. Bom, respondendo a pergunta aqui, a partir da licença do SolidWorks Professional,
A partir do SolidWorks foi a pergunta do Matheus Fernandes. Respondendo sua pergunta, Matheus, SolidWorks Professional, onde você vai ter um ambiente de sólido e também de superfícies, que é o que nós vamos utilizar para esse treinamento. Claro que durante o treinamento tem todo ali o conteúdo programático. Inclusive, caso vocês queiram mais informações, né, rápidas ali, quem ainda não acessou o QR Code na tela, nós temos no site da LWT o conteúdo programático que vai de encontro nesse que eu falei aqui na apresentação, mas tem mais detalhes sobre o treinamento. E claro também, caso vocês queiram informações com um especialista, com um instrutor que vai aplicar o treinamento, pode entrar em contato também com o pessoal que nós atendemos com todo prazer. Deixar os agradecimentos aqui. E também já respondeu uma outra pergunta que surgiu aqui agora no finalzinho, a pergunta do Edson. Bom dia. Para as peças que são maiores do que a bandeja de impressão, qual seria o melhor jeito de unir as peças, tá? Edson, cara, isso entra também em Design for Additive Manufacturing, tá? E para a gente escolher a melhor metodologia de união, a gente precisa considerar o processo, material e qual vai ser a aplicação, tá bom? Por que que eu digo isso? Porque por exemplo, se é uma peça que vai sofrer alta temperatura, alta resistência ou alto desempenho em algum aspecto, você vai ter colas específicas para aquele tipo de aplicação. Uma cola com a maior viscosidade, uma cola com menor viscosidade. De acordo com o estilo de esforço mecânico que a peça for sofrer também, você vai ter estilos de união que vão conseguir entregar melhor resultado. Então, tem modelo de união snap fit, rabo de andorinha, enfim, existe uma infinidade de modelos aí que a gente pode utilizar também para conseguir fazer a união das peças. Então, em resumo, caso vocês tenham alguma dúvida sobre qual seria o melhor processo para o seu projeto, a gente vai estar à disposição para atender, tá bom? Mas de uma forma geral, é muito aberto essa pergunta, porque ela varia de acordo com o cenário de aplicação, de acordo com o segmento de atuação até da sua empresa, tá bom? Então, caso você queira aprofundar mais o conhecimento relacionado a esse assunto, a gente vai estar à disposição aí para também esclarecer dúvidas e demonstrar estudo de caso futuramente, tá bom? A gente agradece também a toda a parabenização aqui que o pessoal fez, né, da nossa apresentação, é muito importante esse feedback. A ideia é que a gente siga com mais modelos de webinars assim, interativo, para a gente conseguir trocar experiências e também transformar, né, a apresentação de uma forma mais interativa com a participação de vocês, tá bom? Então, agora de verdade, eu vou encerrar minha palavra, até para a gente não esticar muito tempo. Queria agradecer mais uma vez aqui a atenção de todos e vou passar aí a finalização para o Thiago, tá bom? Um ótimo dia para vocês e até a Beleza. próxima. Obrigado, Pereira. Agradeço pelo apoio na apresentação aí. Agradeço a todos os participantes. Espero vê-los em breve aí, seja no treinamento, seja numa visita, ou seja nos convidando para visitar a empresa de vocês para conhecer, além não só de treinamento, mas a EWT aí tem essa parte de aplicação, então podemos auxiliá-los também na manufatura aditiva, software, conforme vocês conheceram aí no início dos slides. Agradeço pela participação de todos. Sei que o tempo é corrido, dia a dia nosso é corrido, parar para assistir um webinar é muito importante para nós, né? Porque temos aqui um público dedicado e interessado a conhecer novas tecnologias. Então, agradeço muito a participação de todos vocês. Realmente espero vê-los em breve. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.